Caros alunos e alunas, espero que vocês estejam aprendendo essa nova forma de ensino à distância. Enfim, é um modelo novo que estamos todos aprendendo. Mas dando continuidade à questão do direito canônico, lembrar que houve um impacto muito forte na história do Brasil, lógico, da vida dos jesuítas. Então, os jesuítas foram os primeiros a fazerem um certo impacto aqui no Brasil na questão principalmente de catequização dos índios, uma tentativa de catequizar. A visão do nosso Papa Francisco atual é também de catequese. Ele é um catequista, ele tem uma percepção doutrinária. Uma das fontes principais do direito canônico, a fonte principal é o Ius Divinum, é a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, são fontes do seu trabalho. É evidente que claro que o costume também é uma das fontes, a jurisprudência dos tribunais eclesiásticos, mas a principal fonte é o ius divinum, é o que está na Sagrada Escritura, e a interferência desses pregadores que vieram, logicamente, interferir na formação, que deu impacto na estrutura do mundo. Claro que são modelos. E eu gostaria hoje de tentar falar para vocês de dois modelos. O primeiro modelo é de São Bento de Núrcia. Bento de Núrcia é um santo, São Bento que nasceu lá na Umbria, na Itália, Úmbria, no ano 480 e faleceu em Monte Cassino, no Lácio, sul do Lácio, no ano de 547. Portanto, Bento de Núrcia tinha uma irmã, Santa Escolástica, irmã gêmea, ela também será depois canonizada com ele. Os dois são santos, estão os dois lá na abadia de Monte Cassino, no sul da Itália. Mas, enfim, Bento, o pai manda Bento estudar em Roma. Ele não se dá bem, ele não gosta de estudar lá em Roma, acaba indo andando pelos caminhos das montanhas ali próximo a Roma, e vai parar em Subiaco. Subiaco alguns chamam de subir, como é Subiaco, é sob a água, Subilacqua. É um local que ele fica numa gruta e passa ali 3 anos meditando sobre as condições humanas, refletindo, como agora devemos refletir também, porque agora recentemente houve aí um idoso de 93 anos que saiu, né, lá do respirador no norte da Itália, e ele dizia, poxa, na hora da alta o médico disse, olha, você tem que acertar aqui um dia de respiração, ficou no respirador durante um dia, então você tem que pagar 500 euros. Ele começou a chorar, o médico disse, por que você está chorando? Eu estou chorando porque não é pelos 500 euros que eu tenho que pagar por um dia de respirador. Eu tenho condições de pagar, eu posso pagar. Mas eu estou chorando porque eu nunca agradeci a Deus que me deu 93 anos de ar natural sem ter que pagar. Então, diz que aí os médicos começaram a refletir sobre essa questão do agradecimento. Então, eu acho que a questão do entendimento da própria condição humana passa pela mediação desses santos. São Bento de Núrcia, que vai para o mosteiro, funda o primeiro mosteiro beneditino em Subiaco. E em Subiaco, ele é interessante, no São Bento ele tem sempre um corvo ao lado dele. Eu vou deixar o material para vocês, vou mandar aí no AVA para vocês, e vocês terão material para acompanhar nossas falas, né? Então, a minha fala principalmente essa questão do Monte Subiaco, que era um local que hoje é um mosteiro beneditino famoso, mas no começo ele ficava dentro de uma gruta. São Francisco de Assis chegou a visitar São Bento nesse local. Aliás, São Bento não, chegou a visitar esse mosteiro de Subiaco. São Francisco já é século XIII, São Bento é século V. Ele vai de 480 a 537.
Então, sob a água, subiaco, ele nasceu em Núrcia, na Úmbria, que é o local que teve um terremoto recentemente, derrubou a igreja onde ele nasceu, agora já reconstruíram novamente. São Bento também é tido como o patriarca, aliás, o patrono da Europa, e também patrono da Alemanha. Na Alemanha existem 300 mosteiros beneditinos. No mundo todo existem 1.200 mosteiros beneditinos. 1.200. Estados Unidos tem 100, a Alemanha tem 300. E o patrono da Europa é Carlos Magno, que depois será São Carlos Magno, que controlará a Europa através de modelos de mosteiros em locais mais elevados. Ele funda vários mosteiros e está sepultado lá em Aachen, em Baden-Württemberg, na Alemanha. Ele é o pai da Europa. Carlos Magno será São Carlos Magno. Já São Bento será o patrono da Europa, São Benedetto, e também patrono da Alemanha. Então, a Norcia, a cidade onde ele nasceu, uma cidade pequena, também no alto, pertinho da cidade onde Santa Rita de Cássia nasceu, Cátia, e é um local que existem muitas norterias. Eu coloquei aí nos slides para vocês, Norcia, a visão das norterias. Aliás, a norteneria, né? Nortineria, onde eles fazem aqueles defumados de pernil, linguiças, né? Os presuntos. Então, próximo ali também a Roma existe o Lago de Nemi. O Lago de Nemi é uma boca de vulcão, como vocês estão vendo nas imagens. A imagem é uma boca de vulcão que caiu, o vulcão caiu e ficou aquela boca, né, onde a água entrou e formou um lago. Você ainda visitando a 15 quilômetros de Roma, você vê lá a água, a fumaça quente saindo. O Calígula fez suas termas lá. E é um local que favorece muito a frágola, morango. Tem sempre a festa do morango lá em Nemi, próximo a... E várias nortinerias também nessa região. A porqueta também é um alimento tradicional. Então a cidade de São Benedetto, em Norcia, tem a ver com essa questão. Há uma tradição também de São Bento com o corvo, porque diz a história que o Florencio, que era um dos seus discípulos, que ele acolheu no mosteiro, o Florencio trouxe um dia, por inveja de São Bento, um pão envenenado. E o corvo ele percebe que o pão está envenenado, já tinham dado até vinho com veneno, ele consegue não tomar o vinho, mas o pão ele percebe e o corvo leva o pão envenenado embora. Depois ele acaba indo para Monte Cassino, que fica mais ao sul, aos 150 quilômetros de Roma, na ponta do Lásio, já quase chegando em Nápoles. E lá em Cassino, quando ele sai para ir para Cassino, o Florencio está na sacada do prédio para despedir dele, mas de repente a sacada cai e o Florencio, esse amigo que tinha dado o pão envenenado, acaba morrendo nesse acidente. Mauro, que era um dos discípulos de São Bento, fica feliz com a morte do Florencio. É bem feito, quem mandou dar o pão envenenado para você? E ele recrimina Mauro, dizendo que não podia falar mal. Olha, uma das normas mais bonitas de São Bento é não murmurar. Quem entrasse no mosteiro não podia falar mal do outro. Então, não murmurar. A língua, você sabe que é o único músculo que não dá cãibra. Portanto, a língua é um órgão perigosíssimo, porque ela realmente... Então, São Bento tem sempre aliado a um corvo. Vocês vão observar. Isso foi... Ele, em 503, já tinha fundado 12 mosteiros. Então, ele já tinha uma propagação de vários mosteiros. Então, a expansão da ordem beneditina, como é bem no comecinho da Igreja Católica, 480, os beneditinos aceitam também como oblatos anglicanos, protestantes, presbiterianos. Sendo cristão, é bem recebido como oblato, como beneditino, não há diferenciação. Então, Florencio, né, essa história é interessante, porque ele impôs uma penitência ao Mauro por regozijar-se da morte do sacerdote. Então, há
o último arquiabade dos beneditinos, que é um alemão, o Notker, né? O Notker, ele tocava vários instrumentos, 6 instrumentos, guitarra, uma série de instrumentos. Eu coloquei aí no site um índice para vocês. Vocês vão ver um beneditino com a roupa beneditina, tocando uma guitarra, mostrando que o arquiabade Notker Wolf, ele tinha uma participação também importante. Então, bastava ser cristão, não precisa ser católico obrigatoriamente, para poder participar das visões. Aliás, há um livro interessante do Enzo Bianchi, que é um prior do mosteiro no norte da Itália. Ele diz lá que não siamo migliori. Nós somos católicos, mas escreveu um livro, não siamo migliori. Não é porque é católico que é melhor. Mas o perigo que em italiano, non siamo migliori, se falar rápido pode ser nós siamo migliori. Cuidado, as traições da própria língua. O Enzo Bianchi, prior de Bose, do mosteiro de Bose, está com 77 anos agora, tem vários livros escritos, tem uma quantidade grande, há um outro autor também importante, é um jesuíta, Michel de Certeau, que escreveu, vocês vão ver em seguida aqui, um livro chamado Mais senza altri, mais senza altro, nunca mais, nunca sem o outro, jamais. Então a importância da alteridade do outro, no monastério de Bose. A Bose fica ali próxima a Turim, no Piemonte, né? Escreveu também a prática do dia cotidiano, o Michel de Certeau, né, que faleceu com 60 anos de idade. Então, uma das regras básicas de São Bento é não murmurar contra os outros. Jamais falar mal da outra pessoa, ele não tinha esse hábito. Às vezes o monge começava a falar mal do outro e falava, olha, você não serve para ficar entre nós, melhor você procurar outro setor e ir para outro lugar. O Papa Francisco colocou na porta do seu quarto em Santa Marta, é proibido reclamar. Vietato lamentar-se. Acho que ele já não aguenta, né? Muro das Lamentações fica em Jerusalém. Então, essas lamentações, ele colocou na porta lá do seu... O Papa Francisco, um apartamento de 45 metros quadrados, quando alguns cardeais tinham apartamentos lá na Via della Conciliazione de 900 metros quadrados, o que é um absurdo, né? Uma pessoa não precisa ter tanto luxo para exercer um poder desses, não é verdade? Mas, enfim, guardar a língua do mal, guardar a sua língua do mal, é uma das questões básicas. Então, evitar realmente se policiar na fala, né, do que for falar, guardar a língua, embora seja o único músculo que não dá cãibra, as pessoas não se cansam, né? Aliás, é o único músculo que não dá cãibra, mas tem que ser limpo também. A escovação da língua, não deve escovar os dentes e não escova a língua. Tem que ter um raspador de língua para não ter tártaro, não ir as lesões de tártaro dos dentes, passar para a boca. Higiene. Vocês estão vendo a importância da higiene. A Egeia é filha da medicina. Egeia e Panaceia, filha de Asclépio, Esculápio. Outra coisa, o silêncio também, de falar pouco, né? Não ficar multiplicando as palavras, já proposto também por São Pacômio. Ele vai, logicamente, ter algumas regras que ele traz de padres anteriores. Assim como a regra de São Basílio, que policia, então, essa questão da fala, né? Da fala das pessoas. Outras regras, então, vão também ser incorporadas na regra de São Bento. O silêncio beneditino também é importantíssimo, a subjetividade silenciosa, falar somente o necessário, né? Ter uma visão. Uns que tem participado bastante aqui da nossa missão também é o Anselmo Grum, que teve vários livros publicados no Brasil, inclusive 300 livros publicados, é uma figura que tem um papel importantíssimo na visão beneditina. Ele tem também a influência da filosofia budista e da psicanálise de Carl Jung. Embora tenha sido como alguém que faz livros de autoajuda, né? Muitas vezes a pessoa acaba não gostando, mas é interessante a percepção do
do Grum. Então, lembrar também que evidente que havia naquela época para poder ensinar o trivium e o quadrivium. O trivium ensinava basicamente as principais disciplinas. Trivium, gramática, retórica e dialética. Aliás, sinto falta dessa visão da oratória também, que nós acabamos perdendo. A gramática, a retórica, a dialética, o trivium. E num outro momento se pregava o quadrivium. Aliás, era a gramática, a retórica e a dialética, e depois a filosofia, e o quadrivium, aritmética, geometria, astronomia, música e mais tarde a própria medicina também influenciando esse aspecto do trivium e quadrivium, que era onde as escolas monasteriais começavam ensinando os padres, já que a universidade começa basicamente com a visão religiosa, principalmente com São Domingos de Gusmão, que nós vamos tentar conversar ainda com vocês hoje. Mas lembrar, patriarca da Europa, também patrono da Alemanha, né? o São Bento, e o pai da Europa é o Carlos Magno, que vai ajudar com as fundações dos mosteiros, policiamento nos altos das montanhas dos mosteiros. Então é importantíssima a questão. O Carlos Magno foi coroado em Baden-Württemberg, na cidade de Aachen, existe lá o túmulo dele, é São Carlos Magno, está numa caixa dourada, né? Os mosteiros geralmente nos ápices das cidades, o mosteiro de Melk, a abadia de Melk, onde foi filmado O Nome da Rosa, vocês já assistiram a importância da biblioteca, o mosteiro de São Bento, de Monte Cassino, à esquerda, e também São Vincent, a abadia de São Vincent na Pensilvânia, que é a abadia responsável aqui pelo mosteiro beneditino de Vinhedo. A filiação de Vinhedo, quando houve o golpe militar aqui no Brasil, os monges beneditinos que estavam em Santos, naquele mosteiro que existe logo, que agora é Museu de Arte Sacra, na entrada de Santos, eles vieram aqui para Campinas, para Vinhedo, ficaram um tempo, agora estão continuando em Vinhedo. São 1.200 mosteiros no mundo. Um dos mosteiros mais modernos é de St. John's Abbey, a abadia de São João, no Minnesota, pertinho de Minneapolis, St. Paul, lá no Minnesota. A Universidade Georgetown é uma universidade lá em Washington, é uma universidade jesuíta. Tem, então, a importância na tradição do impacto no mundo dos jesuítas, dos beneditinos, dos dominicanos. A Universidade de Georgetown é tradicional, a Hillary Clinton estudou lá em Georgetown, em Yale também. Então, existe uma ligação fortíssima, é uma belíssima instituição, a Georgetown University, que fica ali em frente ao Rio Potomac. Né? Do lado do Rio Potomac tem lá já a universidade, foi fundada em 1789, quando a Revolução Francesa tem início lá na França. A abadia também de Solebes, na França, várias abadias no mundo todo, quantidade de abadias lindíssimas, elas têm uma importância muito grande na Europa, principalmente na Alemanha, com várias abadias de importância muito grande na educação e na cultura dos povos, principalmente da Alemanha. São Bento, curiosamente, ele não falece, ele sabe que vai morrer e ele fica em pé, ele percebe que vai morrer, ele avisa os seus irmãos lá em Monte Cassino e eles o seguram em pé e ele morre, né, em pé. Depois falam que existia um caminho para ele ir para o céu lá em Monte Cassino. Tem uma imagem aqui também, vocês verão, do mosteiro de São Bento em Santos. Aí em cima, o mosteiro de Beneditino de Olinda, onde foi a primeira faculdade de Direito no Brasil, né? 11 de agosto de 1827, como em São Paulo também, no convento dos franciscanos. Então, a importância é muito grande da tradição, do impacto no Brasil dos religiosos católicos. Depois, logicamente, os protestantes trarão as suas universidades para cá, mas agora mais recente.
Então, a influência de Santa Escolástica também na formação das monjas beneditinas. São Bento, então, nasce em Núrcia, na Úmbria, 480, morre em Monte Cassino, em 547. E o Mosteiro de São Bento, em São Paulo, tem uma influência muito grande na educação, principalmente da filosofia, do ensino. Tem uma biblioteca fantástica, uma belíssima biblioteca tradicional. E tem que lembrar que uma regra 34 de São Bento fala que é proibido resmungar, proibido discordar, reclamar, debater. Resmungar é aquele que, em vez de acender a vela, fica amaldiçoando a escuridão. Então, a importância de São Bento não murmurar. Aliás, existiam alguns castigos na Alemanha para quem injuriasse ou falasse mal. Um deles era pôr a língua colocava a pessoa numa máscara de ferro, puxava a língua e a pessoa ficava em exposição nas cidades da Alemanha, principalmente em Rotenburg, Order Tauber. Eu mostrei para vocês algumas máscaras com a língua, mostrando a língua. Coloquei também um documentário para vocês verem sobre a vida de São Bento, depois acessem, acho que vale a pena assistir o documentário. E o lema de São Bento é ora e labora, ora et labora. E lembrar aqui o Pão Envenenado, Monte Cassino, já 23 papas beneditinos, 5.000 santos e 1.200 mosteiros no mundo todo. A abadia de Monte Cassino foi bombardeada pelos americanos na Segunda Guerra Mundial, finalzinho, 1945. Eles achavam que tinham nazistas ali dentro. Havia muitos padres beneditinos alemães. Bombardearam, depois foi reconstruído após os próprios americanos ajudaram, mas os italianos ajudaram muito a reconstrução do mosteiro. Até havia uma brincadeira que o homem não morre deitado, né? Até que São Bento morre em pé, né? Lembra do Bismarck, que fez a unificação da Alemanha? Ele dizia que os tolos dizem que aprendem com seus próprios erros. Eu prefiro aprender com os erros dos outros. Leis são como salsichas, é melhor não ver como são feitas. Nunca se mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma caçada. A brincadeira do Bismarck foi o grande unificador da Alemanha. Então, Bismarck, lembra que ele unificou e também conquistou, na Batalha de Sedan, em 1870, a vitória sobre Napoleão III da França. E a Alemanha unificada em Paris, dentro do Palácio de Versalhes. Olha que interessante, a Alemanha unificada, né, eram os vários estados, a Prússia, a Bavária, unificaram a Alemanha com Bismarck, o Segundo Reich. Primeiro Reich com Carlos Magno, Segundo Reich com Otto von Bismarck, Terceiro Reich com Hitler. Então tem uma fotografia do fim da vida do Bismarck. O fotógrafo fez essa foto do Bismarck deitado morto. Ele foi expulso do local, foi despedido de ser fotógrafo do governo. Ele não devia ter feito essa foto do Bismarck. Então lembrar dessa questão das ligações, da formação das abadias. Abba quer dizer papai, Abba, e aqui a gruta onde São Bento ficava. E também São Bento pegava muito a questão da humildade, os 12 graus da humildade. Sabemos que a arrogância é impeditiva da formação de vínculo. E nós temos uma sociedade ainda extremamente arrogante. Existe essa visão arrogante da sociedade. Então ele fala que a regra estabelece 12 graus. Que seja manso e humilde de coração. E que tenha no primeiro grau a lembrança de Deus. Passamos a ter uma experiência da presença de Deus, ou do seu olhar nas coisas e momentos. Segundo grau, renunciar à própria vontade, para que seja feita a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, no Pai Nosso, como é rezado. Não é? Claro que a carne tem desejos contrários ao do Espírito, e o Espírito contrários ao da carne. Há um certo antagonismo entre esses desejos. Então, renunciar, deixar Deus comandar. São Paulo, nos Gálatas 5,16, diz: deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne.
Terceiro grau da humildade é a obediência. Seja feita a vontade e não a minha. Quarto grau, a paciência. O coração seja forte para ter paciência, para passar tudo isso que nós estamos agora com o coronavírus. Né? Todos os vencedores, aquele que os amou. O ânimo sereno, com serenidade. Os beneditinos também inventam, de certa forma, uma visão da estoica. Lembra que a filosofia grega, existe a ideia do Sócrates com a maiêutica, parto das ideias, parir pensamentos, o diálogo socrático, a mãe dele era parteira, ele dizia, vou fazer parto das ideias. Minha mãe é parteira, mas eu vou fazer a maiêutica, que é o parto das ideias. Mas a visão beneditina de São Bento, ele trabalha a visão estoica, uma certa ataraxia, apatia, não se molestar com coisas boas ou coisas ruins, estar sempre, né? E abraçar o sofrimento com paciência e lembrar-se do Cristo na cruz. Afastar toda amargura e desejo de vingança, e a paciência, ele diz ao Evangelho, é para os fortes. Quinto grau, com reconciliação. Sexto grau, espírito de serviço, sem esperar recompensa ou felicitações. Reprova o contentamento de si mesmo por um sucesso que se atribui a si, mas louva aquele que glorifica a Deus por um êxito conseguido ou alcançado. Às vezes a gente fala, puxa vida, consegui aquilo porque eu me esforcei, mas por trás tem Deus. E, meus caros, quando Deus gosta, não tem jeito. Quando ele gosta de todos, mas quando ele gosta de alguns, que ele gosta, aí ele segura as pontas mesmo. Né? Mas tem que orar, tem que rezar. Por isso que o lema beneditino é ora et labora. Sétimo grau, não se orgulhar da capacidade de fazer coisas boas. Oitavo grau, não fazer-se notar a ponto de perturbar a vida em comum, querer aparecer. Nono grau da humildade, da humildade de coração. Evitar a tagarelice em favor da discrição e colocar freio na língua como prudência. Décimo grau da humildade, evitar o riso crítico, importuno, destinado a chamar a atenção sobre a própria pessoa. O 11º grau, a calma e a doçura no falar. E o 12º grau, acreditar que nós passamos, não somos nada, somos pó. Há uma reforma beneditina na abadia de Cluny. Claro que a visão monasterial é uma visão de reclusão. Algumas ordens religiosas vão para o mundo, mas os beneditinos têm essa ideia do monge de monos, de reclusão, de introspecção, né? De certa forma, então, basicamente seria essa percepção de São Bento. Agora, eu sei que está um pouco adiantado, mas eu gostaria de aproveitar ainda para falar um pouco de São Domingos de Gusmão. Domingos de Gusmão é um santo espanhol. Os santos espanhóis, há uma quantidade enorme de santos espanhóis. A Espanha é filha dileta da Igreja. Aliás, a Espanha é a filha fiel da Igreja. Dileta é a França. Mas a Espanha, a quantidade de Santa Teresa d'Ávila, São Domingos de Gusmão, São Domingos de Silos, Santo Inácio de Loyola, Madre Cândida também, que é jesuitina, facção feminina dos jesuítas. Então, uma quantidade de santos, São Claré, uma quantidade muito grande de santos. Mas São Domingos de Gusmão funda essa ordem religiosa dominicana em 1216. Fez agora 4 anos, 800 anos. E a preocupação de Domingos de Gusmão, diferente da visão beneditina monástica, é uma visão educacional, ligada para a escola. Ele nasce em Careluega, em Burgos, Castilha. O pai era um fidalgo rico, e ele morre em Bolonha, com 51 anos, no ano 1221. É conhecido como patrono de Bolonha. A ordem é uma ordem mendicante, de pedintes, como a ordem de São Francisco. São Domingos conhece São Francisco, então ele nasce
Caleruega, o pai era praticamente dono dessa cidade pequena na província lá de Burgos, que pertence a Castelha, né? Então ele tem Dominicani, cães do Senhor. Dominicani, Domini seria Deus, Senhor, canis, cães do Senhor. A mãe dele teve um sonho que ia nascer, estava dando à luz a um cão. Imagine a cena, pessoal. Ela dando luz a um cachorro. Ela acorda assustadíssima e vai conversar com o padre. O que é isso de dar a luz a um cão? Como é que pode a pessoa dar luz a um cão? E o padre diz, minha filha, vai rezar no túmulo de São Domingos de Silos, que alguma coisa está aí e não está bem. Ela vai no túmulo de São Domingos de Silos e recebe a informação que ela daria luz a uma criança que, assim como o cão defende a casa do dono com a boca, ela irá defender a casa de Deus, o filho dela irá defender a casa de Deus com a boca. Daí a palavra Dominicani, cães do Senhor. Então esse sonho da mãe dele, e depois ela foi também beatificada, claro que ela tinha trazido no seu... Por isso que o cão, tem a ideia do cão com uma tocha na boca. A palavra tem um poder terrível. A palavra ela pode ofender, pode salvar, mas... E também foi estudar em Palência, também aquela ideia de trívio e quadrívio. Havia naquela época as catedrais onde as pessoas começaram a estudar. Claro que na Espanha naquela época havia uma pessoal na zona rural muito grande, a nobreza e os reis tinham poder, e o alto clero ficava com os reis, e lógico que não havia uma comunicação com o povo mais simples. Então não tinha como estudar, eram pessoas praticamente analfabetas. O próprio clero não tinha estudo quase nenhum. Então, hoje modificou-se tudo isso. São Domingos veio fazer uma remodelação. Aquilo que São Bento vai falar em monastério, São Domingos, universidades. As primeiras universidades criadas na Europa e nos Estados Unidos e nas Américas são universidades criadas pelos beneditinos. Também trívio e quadrívio. Estuda então em Palência, vai trabalhar depois no Burgo de Osma. Hoje existem no mundo inteiro 7 mil frades dominicanos, 40 mil freiras e 100 mil membros leigos. Então, uma quantidade grande ainda de dominicanos, menos do que havia na época. Ele funda a ordem em Toulouse, na França, no ano 2015, com autorização do Papa Honório III. Então, em 1216, ele autoriza, fez agora 800 anos, imagine 800 anos. São Tomás de Aquino foi um dos grandes dominicanos, Dominicani, cães do Senhor. O túmulo de sepultura de Santo Tomás de Aquino, que faleceu lá em Priverno, lá no sul, pertinho de Latina, no Lázio. Depois ele contei para vocês, ele bateu a cabeça numa árvore, estava lendo um livro, bateu a cabeça, caiu do cavalo, ficou uma semana lá em Priverno, Fossa Nova de Priverno, e depois ele é levado, os seus corpos, o corpo é trasladado para Toulouse, aonde São Domingos de Gusmão funda a Ordem dos Dominicanos, na França. Aliás, ele teve uma época que ele não tinha dinheiro para comprar as coisas para os pobres, então ele começa a vender seus livros. Os livros naquela época eram caríssimos, e eram feitos de pergaminho, de pele de animais. Então ele diz, não quero peles muertas, quero peles vivas. Então ele vende os livros. Claro que... E outra coisa, havia também ali os muçulmanos ainda, que ficaram 700 anos na Península Ibérica. Então havia as lutas também contra os muçulmanos. Ele não usa a regra de São Bento, ele vai usar a regra de Santo Agostinho na época. A vida comunitária era ao redor da catedral, e tanto de Sevilha como a Catedral de Salamanca, havia escolas, como também em Santa Maria della Graça, em Milão, onde o Leonardo da Vinci pinta lá a Última Ceia. Eu mostrei para vocês um quadro no refeitório de Santa Maria della Graça, é uma igreja dominicana. O idioma das cortes era o latim,
Então, os bispos caminhavam sempre com os reis, porque às vezes faziam os acordos e os tratados em latim. Pouca gente sabia latim. É uma língua, claro que o espanhol, o Cervantes dizia que a língua mais bonita que ele achava era o português, que era uma língua doce. Mas o idioma das cortes europeias era o latim. Quem soubesse latim, aliás, quem sabe, latim e grego, né? Quem sabe essas duas línguas domina toda a cultura moderna. O clero era dividido em alto clero e baixo clero. Ele não foi, São Domingos de Gusmão, não foi inquisidor, não queria ser monge, ele achava que a vida, mas queria pregar o evangelho. Ele queria pregar o evangelho. Aliás, ela é contra a ideia da reencarnação. Você sabe que a visão espírita, ela acredita na reencarnação. A visão católica acredita na ressurreição. Bom, são maneiras de enxergar de forma diferente. Há um trecho interessantíssimo de Luiz Miguel Palacios, nos 800 anos dos dominicanos, que ele comenta: a igreja já está mal hoje, imagine no século XIII, como era deficiente na formação do conhecimento. São Domingos não quer se dedicar à cruzada, fala com o Papa, e naquela época só tinham ordens monasteriais, que era a ordem cisterciense e a ordem beneditina. Ele não quer ser monge dentro do mosteiro, ele quer aplicar na cidade, ele quer pregar o evangelho e substituir o trabalho manual pelo estudo. Enquanto os beneditinos falam, ora, elabora, reza e trabalha, a visão de São Domingos é uma visão da ordo predicatorum, da pregação, do falar. E outra, conventos abertos, não mosteiros fechados. Essa era a visão de São Domingos de Gusmão. Austero, né? Dedicados à pregação, não os que vão pregar, mas que são pregadores, é uma ordem nova, é um homem entusiasmado, alegre, eram homens agradáveis que queriam basicamente estudar. Então, a austeridade tem a ver com usar as coisas por muito tempo. Conheci uma freirinha lá em Roma, um sapato por ano. Ela dizia, eu sou freira, tenho a visão austera, um sapato por ano. Achei bonita. Ela falou, mas você que está passeando aqui pode comprar sapato, que aqui é mais barato. Mas realmente, por que precisa de tantas coisas? Né? A vida é tão simples, mas é difícil. Ele dizia também, defendendo a ideia do convento aberto, para que o trigo amontoado apodrece, mas espalhado dá bons frutos. Então mandará seus frades para locais de cultura, Bolonha, Madrid, Paris, Roma. Então ele tem a visão de mandar os seus para adquirir locais que tenham cultura. Dispersa os frades, não quer um convento parado como a visão beneditina. Locais de cultura, onde as universidades são formadas. Outra coisa que eu aprendi com os dominicanos é que eles têm o hábito de estudar voltados para o canto de parede, eles ficam num canto. O canto de parede, de preferência branco, que não tenha portas, não tenha janela, para você não se distrair. Então, evitar e aumentar a concentração. São realmente pessoas estudiosíssimas. Eu tive um meu orientador de doutorado, era dominicano, realmente aprendi muita coisa. Eu devo muito a esse professor, que foi um dos fundadores da Unicamp. Então, tem essa percepção de estudar realmente, vocacionada por estudo. Acho que vou sentar num lugar com uma janela aberta para fora, uma janela, eu fico vendo a janela. Me interessa estudar. Então, uma visão de concentração do conhecimento. Aliás, tinha até ele tinha uma mesa voltada para a parede mesmo, né? Então, você se fechava dentro do local, ficava na parede e realmente se concentrava. Mas é uma percepção. Bolonha é onde ele está sepultado. Uma cidade que tem 35 quilômetros de calçadas cobertas. Essas calçadas facilitam o encontro. Né? Não chove, não neva, não tem ambiente desfavorável. Bolonha tem hoje 200 mil alunos estudando, 20 mil fazendo direito. É uma cidade aberta, eu coloquei algumas imagens de Bolonha para vocês, com as calçadas facilitando os encontros. Outra coisa, somente podiam pregar os bispos, os padres comuns não pregavam. Então, afundar essa ordem dos pregadores, e como os bispos e arcebispos estavam sempre com os reis,
para fazerem os tratados, fazerem os casamentos reais, nunca tinham tempo para o povo, para a população. E a Espanha também tinha ainda no sul aquela influência de guerras, então havia ainda um momento de guerra, né, de luta muito complexo. Agora, recentemente, em 2016, o Papa Francisco participou, junto com os dominicanos, da celebração dos seus 800 anos. Lembrar que no sermão da 60ª, o padre Vieira, que é jesuíta, ataca o dominicano. Ele diz lá, de quem é a culpa de não ouvirem a palavra de Deus? A culpa é de Deus? Não, Deus não ia fazer uma obra para não ser ouvida. A culpa é de quem vai escutar? Não, quem vai escutar para ouvir a palavra de Deus. A culpa é do pregador que não transmite a ideia. De quem é a culpa do aluno não aprender? É do livro, é do Mirabete? Não, a culpa é do professor que não transmite a disciplina, não mostra interesse. É lógico que ele também tem, às vezes, disciplinas que nós ainda não temos uma maturidade para ter interesse. Sermão da 60ª, então, vale a pena você, já que é o imperador da língua portuguesa, o nosso instrumento de trabalho é a língua, então lembrar, como dizia o Fernando Pessoa, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, com uma monografia. Vocês estão mandando brasa na monografia para terminar. Talvez seja, é bom resolver logo, está no fim, termina a monografia, mas lembrar do livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, quando ele fala também do guardador de rebanhos, né? Sou um guardador, do Alberto Caeiro, sou um guardador de rebanhos, os rebanhos são os meus pensamentos. Então, necessitamos do poeta para pensar a sociedade, para inspirar a criatividade. Então, Dominicani, sempre lembrar que são os cães do Senhor, a sua mãe, a beata Juana de Asa, ela vai rezar lá no túmulo de São Domingos de Silo e recebe essa informação, que ela dará luz a uma criança que, assim como o cachorro defende a casa do dono com a boca, ele será alguém que, com a oratória, vai defender a casa de Deus. Por isso tem sempre um cachorrinho perto de São Bento, de São Domingos de Gusmão, terá sempre um cachorrinho próximo. Aliás, há um filme que eu coloquei para vocês aí, depois acessarem, Batismo de Sangue, vale a pena assistir. Eu coloquei aí no YouTube as siglas, porque principalmente o começo é interessantíssimo, que é né, a ideia do Tito, né? Tito que foi torturado na época aqui pelo Fleury, e depois ele consegue ir para ele estava naquela reunião da UNE, quando eles foram presos todos, em 1968, e aí houve todo aquele processo contra ele, e Frei Tito acaba indo para Toulouse, na França, e lá ele se enforca, porque ele vê escrito na cidade lá, Bem-vindo Fleury, era a primavera chegando, e ele confunde Fleury, que tinha sido um grande torturador dele, confunde com, e acaba se enforcando. Aliás, assistam, no comecinho vocês vão ver o Batismo de Sangue, escrito pelo Frei Beto. E os outros freis que participaram com ele também do filme, o Frei Oswaldo, o Fernando, o Ivo, o Beto. Então, lembrar sempre essa ideia, né, eu acho que uma igreja de Orvieto, a Catedral de Orvieto, que é uma catedral dominicana, foi feita pessoalmente por Deus. É uma das catedrais mais lindas do mundo. Coloquei umas fotos da Catedral de Orvieto para vocês. Ela, com o sol, ela muda a cor com o sol. Realmente é uma coisa lindíssima. E lembrar, né, de que livros para estudar, bibliotecas, deixou a Europa nova, renovada, as primeiras universidades na Europa e América, uma nova luz da igreja que ilumina também as sombras, mas também houve uma época sombria. Lembrar do Bartolomeu de las Casas, dominicano importante, apóstolo dos índios, Santa Catarina de Siena, patrona da Europa, né? E Tomás de Aquino também, Santa Rosa de Lima, Alberto Magno e o Nobel da Paz, Dominique Piri, de 1958. As sombras foi Torquemada, que participou da Inquisição, a Igreja Santa e Pecadora, né?
e o Papa coloca aí motivos para aprofundar, 5 motivos para fundar a Igreja Católica. Conhecer a raiz da Igreja Católica e sua história, descobrir a tradição apostólica das Sagradas Escrituras, aprender a reta interpretação dos textos bíblicos, conhecer para amar. Aquilo que nós não conhecemos, nós não amamos. E compreender que a doutrina católica é de origem divina e não humana. Certo assim? Vamos parar por aqui. Eu falarei depois do Jacques Maritain e do padre Carlos Josafat, que é um dominicano muito importante na nossa história, uma das melhores cabeças dominicanas do Brasil. Então, muito obrigado. Espero que tenham tido paciência. Vou deixar as questões para vocês responderem lá no AVA ou no Teams. Um abraço, felicidades, tudo de bom.